E aí galera, então eu tô aqui com as 3 bikes da edição limitada agora das 3 voltas, né? Então, Volta da Espanha, Giro de Itália, Tour de France, cada uma com as cores da bandeira do país, tá? É uma edição limitada que a gente está lançando agora, mas eu vou aproveitar para fazer um vídeo técnico falando sobre a 3R5 no geral, tá? Eu tô com essas 3 bikes aqui porque é o que estava pronto no dia, assim, e a gente vai subir falando dessa edição. Mas é um vídeo que vale por mais tempo, porque assim, ó, ela tá com uma pintura especial, mas o restante é conforme a gente já vem trabalhando, tá? Então, assim, ó, o quadro da 3R5 é um quadro aero, o cabeamento é todo interno. Então assim, ó, essa bike aqui está montada com a XS, mas as outras duas estão com câmbios mecânicos. Aqui ela está com Force, aqui ela está com Rival. Tem cabo de freio, tem cabo de câmbio igual a maioria das bicicletas, só que aqui passa tudo interno. O cabo sai do manete, vem por dentro do guidão, passa para a mesa que é integrada e desce na frente da mesa entre a espiga e o rolamento. Aí aqui na caixa de direção ela distribui para dentro do quadro. Tem gente que vai falar que é complicado a manutenção, sim, é complicado. Todas as bikes com cabeamento interno são complicadas de dar manutenção. A gente tem que lembrar sempre, antes de desmontar uma bike com cabo interno, de passar o guia. Então, tem marcas aí, a Park2 tem um guia de cabo bem legal. Se não tiver um guia de cabo assim, passa um conduíte, passa um cabo de câmbio, qualquer coisa, mas deixa amarrado por dentro do quadro. Se você tiver que desmontar ela toda para fazer manutenção, é o caminho mais rápido. A gente aqui monta o guidão e o quadro cru quando vem da fábrica sem esse guia. A gente sabe que é difícil de passar os cabos, mas deixando o guia você vai amarrar o conduíte, puxar ele para fora e tá tudo certo. Então, respondi isso aí. Eu queria falar um pouco sobre a questão da geometria dela. A 3R5 eu costumo dizer que ela é uma bike neutra. Por que eu digo que ela é neutra? Porque ela tende a subir bem e se vira bem em sprints, tá? Uma das coisas que muda com relação a uma bike de estrada e uma bike de estrada de montanha, uma bike de estrada para chegada, é a altura do central. Se o central da bike for um pouquinho mais baixo, ela tende a ter mais torque pedalando em pé com baixa cadência. Então o movimento que o central faz lá embaixo, quando você está jogando a bike para os lados na subida, vai ser maior se o central for mais baixo. Então isso faz com que a bike responda melhor em cadência baixa. As mountain bikes, você pode ver que ela tem um central bem mais baixo em relação à linha do eixo do que uma speed, porque na mountain bike você nunca coloca 130 RPM na chegada, igual a gente faz com uma bike de estrada às vezes, né? Então, tem outros ângulos que influem bastante na bicicleta, que seria a caixa de direção e o tubo de selim. O tubo de selim, ele tem relação também com a posição, com o centro de gravidade, mais para trás, mais para frente, mas um ponto principal do ângulo do tubo de selim é aceitar o recuo do fit que você precisa, tá? Então, por exemplo, as bikes de estrada da Soul, todas elas têm uma variação no ângulo do tubo de selim entre o tamanho menor e o maior. Por que eu digo isso? Porque um cara maior vai ter o fêmur maior e tem o pé maior. Então ele precisa do tubo de selim mais inclinado, senão ele não consegue achar o ajuste aqui no carrinho. Já um cara menor, ele vai ter o fêmur mais curto, o pé mais curto, então o ângulo do selim tem que ser mais em pé, senão o selim vai chegar no limite aqui e o cara não vai conseguir achar o fit dele, tá? Então o ângulo do selim tem muito a ver com o tamanho da pessoa, mais do que com a dirigibilidade, tá? Já o ângulo da caixa de direção, ele tem a ver com a dirigibilidade, porque ele mais aberto vai deixar a bike mais estável, mais fechado vai deixar a bike mais lenta em curva. Mas também tem uma variação conforme o tamanho da bicicleta, porque como ele tem uma inclinação, como eu vou dizer, quanto mais alto, mais para trás vai subir o garfo e mais você vai estar distanciando o guidão do eixo dianteiro, tá? Então se você fosse, a grosso modo, subir a espiga para cá, o guidão já teria deslocado mais uns 10, 15 centímetros. Então só para vocês entenderem que quanto maior for o tubo da caixa de direção do quadro, mais o guidão está deslocando para trás. Então a gente faz um ajuste no ângulo da caixa de direção para que a pessoa, uma estatura menor, tenha a mesma sensação dirigindo do que um cara mais alto. Isso eu digo porque assim, se você fizer os dois ângulos iguais, pode ser que para um cara baixinho a bike fique lenta e para o cara mais alto fique uma bike rápida. E também pode ser que um cara baixinho tenha uma bike muito rápida e o cara alto tenha uma bike lenta.
Então, dependendo como você jogar esses ângulos, se você deixar os dois iguais, em todos os tamanhos, as pessoas não têm a mesma sensação andando com a bike, tá? Meio complicado, mas é mais ou menos isso, tá? Falando um pouco agora sobre o quadro, a 3R5 é uma bike exclusiva da Soul, tá? É um molde que a gente desenhou e a gente pagou na fábrica, para a fábrica vender os quadros somente para a gente, tá? Então a gente sabe que lá na China é uma infinidade de fábricas, todo mundo compra lá, tá? Não generalizando, mas a maioria das marcas vende lá. E se você chegar hoje numa fábrica lá na China, querendo comprar um quadro de carbono, eles podem te mostrar o showroom deles, onde vai ter várias opções de quadro para você comprar, mas são quadros que eles oferecem para o mundo inteiro. A Soul fez isso por um tempo, tá? Só que chegou um ponto onde a gente foi tentar afinar a geometria e a gente viu que não tem quadro com geometria atual em molde aberto. Esses moldes abertos geralmente são moldes antigos, que a fábrica já trabalha por um tempo, às vezes são moldes que alguma grande marca pagou, usou por um tempo, quando parou de comercializar aquele produto, liberou o molde para a fábrica usar com outras marcas, tá? Então, nesse sentido, a gente resolveu fazer a 3R5 do começo ao fim, com a geometria que a gente queria, formato de tubo do jeito que a gente queria, e ter um molde só nosso. Então, nenhuma outra marca no mundo vai ter uma bicicleta assim. Alguns detalhes demoraram um pouco para ser feitos, tá? O quadro, de princípio, já ficou do jeito que a gente queria. O guidão a gente mandou fazer coisa de 3 ou 4 modelos diferentes, tá? A gente imprimia ele com a impressora 3D para montar na bicicleta, ver como é que ficava a curvatura de alavanca, a curvatura aqui de baixo para não bater o punho andando em pé, sprintando. Então tem várias curvas que a gente teve que analisar montando na bike. A gente montou ele em plástico para ver formato, depois aprovou o molde de uma medida de carbono para a gente poder testar. Sobre as medidas ainda do guidão, a gente tem disponível guidão de 42 e 44, tá por chegar o guidão de 400 mm também. E a gente tem a variação de mesa que vai de 100 a 120 e tá por chegar a medida 90, tá? Então a gente tem esse mix de medidas. As bikes estão saindo com a medida do guidão gravada aqui embaixo, então o cliente pode escolher. A gente estipula na estrutura da bicicleta, que a gente chama um guidão padrão que atenderia a grande parte da população. Então, por exemplo, uma bike 50 está saindo de fábrica hoje com um guidão de 420 mm e a mesa de 100. E assim vai aumentando, né? A 52 vai ter a mesa de 110, a 56 está com a mesa de 120. Só que isso, na hora de colocar o pedido, galera, na hora de comprar a bike, você pode chegar com o seu fit definido e escolher o guidão que você quer. Até porque ele vem pintado na cor da bike e tudo, então o ideal é que você saiba exatamente o guidão que você vai querer, a medida da largura, o comprimento da mesa, para a gente já fazer a pintura dele adequando a bicicleta, tá? Então isso não vai ter custo nenhum a mais. É muito mais fácil você fazer assim do que receber a bicicleta e querer depois alterar. Daí sim a gente vai ter que repintar ele e tudo, e acaba gerando um pouco mais de trabalho, tá? Canote Licelim é um canote exclusivo, tá? Então ele tem uma medida que só serve na 3R5. O aperto de ajuste dele é aqui embaixo, ele tem uma castanha aqui, pode apertar aí com 14 newtons que ele não vai danificar, porque você está apertando com 14 newtons embaixo de uma castanha, então não chega a 14 newtons no canote, mas se você apertar só com 5, por exemplo, ele não vai aguentar, ele vai descer. Então pode apertar, ele teria que parar com 10 newtons, pode usar até 14, só para exemplificar. A bike é freio a disco, como vocês estão vendo, eixo passante de 100 mm de comprimento por 12 de diâmetro na frente, atrás é 12 por 142, também com eixo passante, freio a disco flat mount. Nas 3R5 a gente tem comercializado elas com os discos de 140 mm, o disco, lógico, o modelo disco varia um pouco conforme o grupo. Numa bike com Force ou com Rival, o disco é um pouco mais simples do que o que a gente monta na XS, mas a medida dele é os mesmos 140 mm, tá? Aí todo mundo pergunta bastante sobre peso, tá? Então assim, a gente tem um customizador, a gente vende a 3R5 com 105, com Ultegra, com Rival, Force, Force XS e Red XS,
tá? Então tem uma variação grande de peso entre a 3R5 mais barata e a mais cara. O que eu queria falar, assim, o quadro ele gira em torno de 1.100 gramas, o guidão tem na faixa aí de 330, 350 gramas, dependendo da medida. A maior medida vai ser um pouquinho mais pesada, tá? Então o quadro tem esse peso, que é um peso razoável. A gente sabe que a Soma é uma marca nova, a gente não pode correr o risco de quebrar. Então a gente não, como eu vou falar, a gente não acelera muito aí nessa redução de peso. A gente tem um pouco de consciência assim, que a gente não pode tirar muito peso do quadro e perder a durabilidade dele, tá? Então a parte de baixo do quadro aqui a gente reforça bastante, que é onde é mais exigido. A parte de cima do stay a gente consegue trabalhar um pouco ela para aumentar o conforto sem perder a rigidez, tá? Então, como eu falei, um peso razoável. Falando da bike montada, uma bike com 105 vai girar em torno aí dos 9 kg. Eu tenho uma com Red XS que está na faixa de 7.800 mais ou menos, com pedal, com suporte de garrafa, suporte para o Garmin. Inclusive ela tem a furação aqui embaixo para a gente colocar o suporte, então fica bem legal. Então, dependendo do grupo que você montar, ela fica bem leve, tá? Fica bem leve mesmo. Aqui a gente tem uma versão montada com a roda lightweight, que é uma roda que pesa aí 1,2 kg, enquanto essa da Brave, que está nos outros modelos aqui, é uma roda tubeless, bem legal também, mas pesa em torno de 1.700, né? Então, jogando com os componentes a gente consegue deixar a bike leve. Agora, falar o peso específico, a gente até pode colocar no site, pesar lá, ela com a configuração padrão, tá? Mas até, por exemplo, essas da promoção aqui, o cara vai comprar essa bike e ele vai ter o desconto para fazer upgrade na bicicleta. E esse upgrade ele pode trocar a roda, então vai estar lá o peso da configuração padrão. Se o cara botar uma roda de carbono, vai saber que vai tirar aí algumas gramas. A gente vai subir elas para o site com peso aproximado. Varia um pouco de um tamanho para o outro, né? Porque aumenta o tamanho da espiga, aumenta o tamanho do quadro. Então tem uma variaçãozinha, a gente coloca o peso aproximado daí, tá? Esse peso, lembrando, vai ser com a configuração padrão, tá? Depois os ajustes aí, cada um faz o seu. Falando um pouco sobre os grupos agora, né? Eu comentei aí que a gente tem o 105, tem o Ultegra, tem o Rival, tem o Force. O Force e o Rival, temos que conferir estoque, mas eu acho que a gente tem ainda o cassete com 11,32, que daí o cara, se não quiser a bike com 11,28, pode customizar o cassete, tem que trocar o câmbio também, tem um queijo um pouco maior. Isso não vai ter um custo, porque você vai estar tirando um câmbio e colocando outro, tá? Então, tendo estoque, você pode fazer esse ajuste, fazer a troca, né? A linha AXS, todos os câmbios já aceitam cassete com 11 para 10,33. Então, a gente até tinha cassete com Force 28 dentes, mas você pode customizar somente o cassete sem alterar o câmbio. Nas outras bikes aqui a gente tem que alterar o câmbio também, mas pode ser feito, tá? Pé de vela, a gente trabalha padrão, assim que eu digo, da média da população. Então não é nem o pé de vela compacto, não é nem o 5339. A gente trabalha tanto no Ultegra quanto no 105, no Force, no Rival. O pé de vela ele é 52 por 36, tá? O cassete eu já falei que estava no 11,28, o cara pode colocar o 11,32. Os pé de velas da linha AXS a gente está trabalhando com 48,35. O pé de vela é menor porque o cassete tem 10 dentes, né? Então se você tiver um pé de vela 48 com o cassete com 10, ele vai equivaler ao 52,11. Só que daí a marcha menor fica bem mais leve, você vai estar ganhando uma marcha na subida, porque vai estar com 35 na frente e 33 atrás. Nessa versão aqui a gente montou ela com uma coroa só. Então esse Force aqui é somente com 2 velocidades, não tem o câmbio dianteiro. Está com coroa 48, daí como eu falei agora há pouco, 48 com 10 vai dar aí como se fosse um 52,11. E 48 com 33, que seria a marcha mais leve dessa bike, equivale aproximadamente a você ter uma coroa 39 na frente, pé de vela antigo, convencional, 39 com 27. Então só para ter uma ideia assim, para quem serve essa bike? Para quem consegue andar com 53,39 e um cassete 11,27, tá? Se você anda ali de 11,25, vai andar com isso aqui frouxo, tá? Então, mais ou menos isso sobre a relação. Questão de roda, como eu já falei, a Brave é uma marca nossa, a roda já é tubeless, cubo rolamentado,
O raio é aero, então ele tem 2.2 de largura. Uma roda que pesa na faixa de 1,7 kg e ela tem 35 mm de altura. Lightweight meio que dispensa comentários, né? Essa aqui é a Millenstein Disc, é uma roda muito leve, rígida. Até uma coisa que impressiona assim quando a gente anda em pé é a resposta que ela dá. Você sente que a bicicleta vai para frente, porque a roda sendo mais leve ela acelera mais rápido e não tem a torção lateral. Então é uma roda bem legal. Para essa edição a gente vai ter também a customização com roda da Fulcrum. Está chegando o Indy 55, o Indy 400, são os modelos novos da Fulcrum, também Disc. Então vai poder customizar. Bastante coisa assim para falar, mas eu acho que eu consegui resumir tudo, tá? Sei lá, se eu lembrar mais algum detalhe, assim, o central é press fit para quem quer saber, então press fit Road da Shimano. Se for usar SRAM vai ter o press fit Dub da linha XS, o press fit GXP da SRAM, então isso aí não tem muito mistério. O porquê o press fit? O press fit ele tem um pouco mais largo, no caso das bikes de estrada ele tem 86 mm de largura. Como ele é mais largo, ele tem menos torção lateral do que a gente usar um BSA ou um BB30 que tem na faixa de 73. Então, digamos que o rolamento de apoio do central fica mais próximo da linha do teu pedal, então o quadro tem menos torção. Só explicando o motivo da gente usar aí o press fit. E assim, galera, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu acho que eu tentei resumir assim o máximo possível, falar um pouquinho dos grupos também, falei um pouco da bicicleta. E é isso, se ficou alguma dúvida aí, vamos deixar nos comentários aí que na medida do possível a gente vai respondendo vocês, tá? É isso aí.